Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Nós falávamos sobre o quanto os indígenas do Brasil foram atacados, foram roubados, suas terras foram tomadas. O processo histórico na África do Sul, desde o século XIX, porque, claro, os portugueses chegaram muito antes, chegaram no século XV, mas ali, conhecendo uma parte pequena da costa, não sabiam exatamente ainda onde estavam. A primeira vez que o Bartolomeu passa pelo Cabo da Boa Esperança, ele nem o vê, porque o tempo estava muito ruim, só na volta, né? Que ele chama de Cabo das Tormentas, né? Ou da Tormenta. E depois chegam os holandeses, as companhias holandesas, que eram privadas, mas associadas com o Estado. E no século XIX chegam também os britânicos. Há duas guerras entre os Boers, como eles dizem, que são os descendentes de holandeses, belgas e alemães, principalmente holandeses, né? Os neerlandeses. Uma guerra entre eles e os britânicos. Duas guerras que terminaram em acordos onde sempre a ideia era quem tomará posse das terras onde foram descobertas riquezas minerais imensas. A África do Sul tem muito ouro. Ela chegou a ser, em certo momento, o segundo maior produtor de ouro. Naquele momento, a Rússia estava em primeiro, a África do Sul em segundo. E diamantes. E no século XIX, eles vão tomando terras, sofrem algumas derrotas para as populações locais, que tinham tradição de luta, mas a diferença em armamento era imensa. Então, as vitórias em batalhas nunca levavam à vitória na guerra. E os europeus iam avançando, segregando o povo local. E aí, no século XX, eles passam a desenvolver paulatinamente algumas legislações que tornam os negros cidadãos de terceira categoria, mas na verdade não eram cidadãos. Não eram cidadãos. Não tinham direito a tomarem decisões sobre a própria terra, a administração do próprio lugar. Foram perdendo terras, direitos, soberania, independência. Muitos foram escravizados internamente para que trabalhassem nas minas comandadas pelos europeus e também na produção agrícola comandada pelos europeus. Em algumas regiões os britânicos, em outras regiões os holandeses, um pouco os belgas, um pouco os alemães. Na década de 20 do século XX, o Império Britânico vai abrindo mão, lentamente, mas vai abrindo mão de dominador, e os holandeses passam a ter um controle político cada vez maior, até que na década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, o Partido Nacional formaliza, estabelece uma base jurídica, institucional, econômica e social, uma sustentação ampla em todas essas áreas para o apartheid, ou, como muitos dizem, o apartheid, que lá eles chamam de o apartheid. E o apartheid, ele
determinava de cara: negro não vota, negro não pode ter terra, negro não pode ter propriedade, negro não precisa estudar. As terras são dos brancos, dos europeus. O investimento público é para as comunidades europeias. O saneamento, a água tratada, o asfaltamento, a rede de esgoto, a construção de moradias. Depois, houve uma reforma e estenderam parcialmente, com limite estabelecido, limite relativo, ou seja, proporcional, para propriedades de mestiços. Os negros continuavam proibidos. No século XX, antes do apartheid, antes do Partido Nacional chegar ao poder, eles ainda tinham propriedades, os negros, mas um percentual baixíssimo. E eram empurrados para terras inférteis. E, obviamente, para muito longe das áreas de mineração. Só pisavam lá como trabalhadores e muitas vezes como escravos, trabalhando em troca só de abrigo e comida, sem qualquer direito e sem o direito fundamental de ir embora, o que caracteriza a escravidão. E quando há uma mudança, já nos anos 60, na legislação, os mestiços ganham o direito a propriedades, mas tudo muito limitado. E por que ganham? Qual era a lógica? Porque eles têm um pouco de sangue dos brancos. Então, puxa vida, o pai dele era branco, a mãe dele era branco, o avô dele era branco, então, ele é branco, ele tem alguma coisa de branco, então ele tem direito, mas um direito limitado, porque ele não é só branco. Depois, os indianos, há muitos indianos na África do Sul, os indianos ganharam alguns direitos, os negros não. Quando, depois do período do Botha, Peter Botha, o sanguinário Peter Botha, e o de Klerk não mudou muito as coisas, porque o Botha ficou muito tempo no poder, porque antes de ser presidente ele foi primeiro-ministro. E o de Klerk, por pressão internacional, houve um cerco econômico, além das derrotas que a África do Sul sofreu quando foi enfrentar tropas de Angola, e perdeu porque Cuba mandou soldados para lutarem com os angolanos e havia o apoio, não em soldados, mas em armas, da União Soviética. Mas as derrotas militares tiveram um custo elevado e perda de poder político. As mudanças na Namíbia, que era um estado absolutamente integrado ao apartheid sul-africano, a Namíbia, Windhoek, Rodésia, depois mudaram o nome. Esse Rodésia é uma referência a Rhodes, também responsável por massacres em várias partes do território africano, particularmente no sul e sudoeste da África. Aliás, no que é a Namíbia hoje, os alemães mataram milhões. Milhões. Mas essas mudanças na Namíbia, a pressão internacional, levam a África do Sul a iniciar um processo de restauração dos direitos dos presos
é quando Nelson Mandela é libertado. Há uma vasta e longa negociação para a libertação de Mandela, porque sabiam, os canalhas racistas sabiam que para eles Mandela livre era um perigo. E há um aspecto importante que é o enfraquecimento econômico. Enfraquecimento econômico já derrubou muitas ditaduras por aí. E o enfraquecimento econômico foi muito importante. A pressão era imensa. E também é bom lembrar que nos anos 60 e nos anos 70, vários países dominados por colonizadores se libertaram. Muitos só oficialmente. Continuaram sob a bota e o poder financeiro, militar, econômico e político dos colonizadores. Outros se libertaram para valer. E esses países que se libertaram para valer também passaram a atacar o regime segregacionista da África do Sul. Pois bem, veio então a normalização, a nova Constituição, a eleição de Nelson Mandela, o fim oficial do apartheid, a arrancada do poder do canalha Partido Nacional. Mas Mandela, que é muito atacado, aliás, né? Tem gente que não fica indignado com o apartheid, com a segregação, com a matança, com o roubo de terras. Mas fica todo indignado quando lê que o Mandela, em certo momento, pertenceu ao Partido Comunista Sul-Africano. Esse era o nome, Partido Comunista Sul-Africano. Não era da África do Sul, era sul-africano. E que se uniu, foi um acordo tripartite com o Congresso Nacional Africano e o Congresso Nacional da Catos negros, que defendiam os trabalhadores negros. Formaram uma organização tripartite, mas depois tudo é engolido ali pelo Congresso Nacional Africano. Embora o Partido Comunista tenha continuado existindo e muitas vezes faz oposição ao Congresso Nacional Africano, porque entende que é um partido que nem reformista é mais. Mas o Mandela não fez o que o Mugabe fez no Zimbábue. Ele não mandou retomar as terras dos brancos, à força. Não, o Mandela falou que estava estabelecido um acordo nacional e que ninguém seria tratado pelo Estado conforme a cor de sua pele, branca ou preta. Não importa se era um africano local, um europeu, um indiano, um árabe muçulmano, porque também é uma comunidade muçulmana de árabes na África do Sul, seriam todos sul-africanos. Esse foi o princípio do Mandela. E ele sabia, ele ficou 5 anos no poder, 94 a 99. São 5 anos e 1 mês, ou 2 meses, uma coisa assim. 5 anos, 1 mês, 4 dias, se a memória não me falha. Ele não poderia, sabia disso, transformar aquela realidade econômica que vinha do século XIX e que foi agravada, degradada, desde 48 com o Partido Nacional. Ele queria estabilidade social e política para que, então, a nova Constituição, ao garantir direitos para todos, fosse estabelecendo um estabelecimento de noções de igualdade, noções de oportunidades iguais. Nas escolas, nas moradias. O Mandela deixa o poder, ele morre bem depois, em 2013, né? Ele morreu aos 95 anos, mas com toda a sua autoridade moral, ele nunca quis governar por intermédio dos novos presidentes. Não, eu sou o Mandela. Eu não sou o presidente, mas eu sou o Mandela. Não. Ele ficou na dele, dava opiniões, era consultado.
sofreu traições dentro do Congresso Nacional Africano, sofreu traições de gente muito próxima a ele. Mas o fato é que, depois do Mandela e até o Ramaphosa, a África do Sul e o Congresso Nacional Africano em particular, mas a África do Sul mergulhou em corrupção. E eu vi outro dia uma reportagem, já tem uns 2 anos, em que uma moça sul-africana dizia o seguinte: eu moro onde a minha avó morava. A mesma casa, com a mesma precariedade. E os Boers, os Afrikaners, ou seja, os holandeses, belgas e alemães, e alguns ingleses, moram onde seus avós moravam. Nas grandes casas, com toda a infraestrutura. A empresa onde eu trabalho é de um africano. Então, chegou o momento em que não bastava apenas garantir constitucionalmente direitos iguais. Todos são iguais perante a lei. Não é suficiente. Porque a realidade econômica e social é outra. Então, o Ramaphosa, recentemente, apresentou um projeto e foi aprovado, dizendo o seguinte: nós temos de fazer uma reforma agrária. Há uma história. Cada país tem sua história, cada povo tem sua história. E a história na África do Sul é de que há milhões de pessoas. A África do Sul tem hoje cerca de 62 milhões de habitantes. E é um país grande, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, e com uma população considerável, 62 milhões aproximadamente, pelo último censo, que é de 23, né, o censo recente. Então, são milhões e milhões, são dezenas de milhões, cujas terras foram roubadas de seus avós, de seus bisavós. Roubadas. Não houve indenização, não houve, olha, vocês serão indenizados. Não. Eles foram expulsos. E as terras roubadas. Então agora o Ramaphosa diz, olha, precisamos fazer uma reforma agrária que estabeleça alguma reparação. Mas tudo será feito mediante indenizações, com indenizações, com reparações financeiras. O sul-africano Elon Musk falou até outro dia com o Ramaphosa por telefone, o contato foi intermediado pelo pai do Elon Musk. O sul-africano Elon Musk roubo de terras dos brancos, perseguição aos brancos. Ele que, aliás, a família se enriqueceu exatamente com minas, né, de diamantes e esmeraldas, principalmente esmeraldas, em terras roubadas, que os europeus roubaram dos africanos, roubaram dos negros africanos. E os africanos nascidos, descendentes dos brancos, ampliaram esse roubo de terras e arrancaram todos os direitos dos locais. Vocês não votam, vocês não têm terra, vocês não têm saneamento, vocês não têm nada. Vocês trabalham para o nosso enriquecimento. Musk é filho dessa situação. E Trump, sexta-feira, falou: vamos punir a África do Sul. Congelamos toda a ajuda, vamos rever acordos comerciais e podemos receber os afrikaners que estão sendo retirados de suas terras
para que eles sejam reassentados nos Estados Unidos, receberão terras nos Estados Unidos. Eles não estão sendo retirados. Há um processo, aí até agora não houve nada, nenhum caso, nenhum. Há uma lei aprovada que fala em reforma agrária com indenização, como há no Brasil. E também no Brasil não se faz. Como países tão diferentes fizeram, os Estados Unidos fizeram no século XIX. O Japão, um país pequeno, também fez para garantir a produção de certos alimentos, inclusive arroz. Entendendo a necessidade do pequeno produtor, do agricultor familiar, que se interessaria pela produção de algo que a população precisa e não ir olhar só para o mercado externo. É uma reforma agrária. Mas o Trump fez isso e também disse que a África do Sul tem sido hostil aos Estados Unidos e aos seus amigos. Ele está se referindo àquela ação apresentada pela África do Sul no Tribunal Penal Internacional, acusando Israel de genocídio contra a população de Gaza. Então, o Trump tem a motivação, depois de conversar muito tempo com Netanyahu, de punir a África do Sul pela ação contra Israel. Tem a motivação, que obviamente foi incrementada pelo Elon Musk, de enfraquecer o governo sul-africano. E, é bom lembrar, na última eleição, quando foi reeleito Ramaphosa, havia um partido concorrendo, até com percentual considerável, um partido de afrikaners, apoiado por Elon Musk. E há também a questão do BRICS. Esse é outro interesse de Trump. A punição relacionada a Israel é para dizer a todos: não critiquem as ações de Netanyahu. Eu protejo Netanyahu. Ao mesmo tempo, ele está buscando enfraquecer politicamente o governo Ramaphosa, e o segundo mandato de Ramaphosa está sendo 1 milhão de vezes melhor que o primeiro. O primeiro ele hesitava, ele não sabia, ele olhava para o BRICS, ele olhava para os Estados Unidos, ele olhava para a Europa. Quando ele percebeu que quase arma um golpe eleitoral, como fizeram na Romênia, como tentaram fazer na Geórgia, ele tomou decisões corajosas. Então eles querem enfraquecer Ramaphosa para que ele ou volte a priorizar as relações com os Estados Unidos, se afaste do BRICS e, portanto, enfraqueça o BRICS. E o BRICS é uma obsessão de Trump. Ele vê o BRICS como o grande oponente dos interesses dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, há claramente um elemento racial na posição de Trump e de Musk, que, claro, saiu discursando com elogios mil a Donald Trump. Há um elemento racial. Primeiro, ignora-se a história. Ignora-se o fato de que aquelas terras eram dos negros e foram roubadas. E não é porque eles estavam ali, não, eles tinham inclusive as regiões onde povos diferentes governavam. Todos já ouviram dizer, o Mandela era um príncipe em seu povo. Sim, havia inclusive as comunidades que tinham um sistema monárquico, um monarca, muitas ainda têm isso, embora, claro, sem poder civil, sem poder jurídico, sem poder legal. É uma autoridade moral
reconhecida pelas pessoas dali. A palavra dele tem um peso e ele não precisa impor isso porque é uma autoridade moral. Eles já estavam lá, cada qual com seu pedaço de terra. E essas terras foram tomadas, roubadas. E agora Ramaphosa fala em reforma agrária, ele não está falando igual o Robert Mugabe. Vão lá e tomem tudo. Não, ele está dizendo, não, vamos fazer um processo aqui de readequação, até pela proporcionalidade. São 81% de negros. São 7% de brancos. E esses 7% de brancos têm mais de 70% das terras sul-africanas. O Trump lança fora tudo isso e sai dizendo que determinado governo está perseguindo, por questões raciais, uma parte da população. É uma mentira suja. Suja. Mente contra a história. Mente contra a carnificina, os massacres regulares, o roubo de terras, o roubo de riquezas, a escravidão que não era oficializada, mas era a realidade dos dias. Isso durou mais de 40 anos. Fora o que aconteceu antes, um século para trás, também com massacres, com roubo de terra, com alienação de direitos, mas de 48 em diante, até o fim do apartheid, tudo isso foi institucionalizado, estabelecido como princípio constitucional do país. Então Trump quer atacar o BRICS, quer evitar que outros países acusem ações de Netanyahu em Gaza e agora também na Cisjordânia e no Líbano. Agora também na Cisjordânia e no Líbano. Quer calar. Olha o que eu faço com quem ataca Netanyahu, com quem critica Netanyahu, com quem questiona o que faz Netanyahu. Não é Israel, é Netanyahu. E claro, para fazer esse jogo paralelo político do Elon Musk, tentando fortalecer um partido africano, que é todo moderninho esse partido, né? Não fala em resgatar as ideias do Partido Nacional, mas é um partido de classe, porque a classe dominante na África do Sul continua sendo constituída pelos europeus. É um partido de classe e é um partido de raça, que tem o apoio do Elon Musk. Então são essas preocupações ou esses interesses que movem os ataques canalhas que Trump está desencadeando sobre a África do Sul, meu caro Ronald Gimenez.